A paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a um devocional no livro dos Salmos. E hoje nós vamos fazer a abertura desse devocional com o Salmo 1. O livro dos Salmos é um livro de louvores a Deus, é um hinário, uma, um livro com as letras dos hinos que se cantavam. Ele foi feito para cantar. Então ficaram para nós as letras inspiradas. O livro dos Salmos é dividido em 5 livros e pelo menos em 5 categorias. É o maior livro da Bíblia e o mais conhecido. O livro dos Salmos expressa em louvores a Deus as mais profundas necessidades do homem, por isso que a gente gosta tanto do livro dos Salmos, né? Nos identificamos muito. Os salmistas, né, principalmente Davi, ele abre a alma, ele fala dos seus sentimentos. Quantas vezes ele diz, porque está abatido a minha alma, porque me desamparaste, ó Deus. Então são sentimentos que nós também temos, por isso que nos identificamos muito com o livro dos Salmos. Cada salmo fala muito conosco, nos edifica, nos consola, nos conforta. É um livro maravilhoso. Então vamos ter aqui esses devocionais, vamos meditar nos salmos, vamos aprender, vamos ser consolados, orientados, admoestados, corrigidos. Que Deus nos abençoe muito através desses devocionais no livro dos Salmos. O Salmo primeiro que nós vamos fazer hoje uma análise, um devocional, ele abre o saltério e é um salmo com uma introdução. Ele não está ali por acaso. Esse salmo ele começa com a letra Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, e termina com a letra Tal, que é a última letra do alfabeto hebraico. Então, começa com Aleph e termina com Tal. Então, isso significa que ele abre e fecha. Tá? Ele resume tudo. Ele é uma síntese de todos os conceitos que serão desenvolvidos no livro dos Salmos. Então, se você pegar o Salmo primeiro, tá tudo que você precisa, está resumido ali. Tudo que vai ser falado nos Salmos, todos os hinos, todas as admoestações, os lamentos, tudo que vai ser falado nos Salmos, o resumo está no Salmo primeiro. Então, ele é muito importante. E ele não está ali como no Salmo primeiro, não foi compilado em vão, coincidência, na Bíblia não existe coincidência. Ele está ali com o propósito mesmo de abrir o livro dos Salmos e nos ensinar lições importantíssimas. Esse livro, o Salmo primeiro, é na categoria de sabedoria. Né? Existem vários tipos de categoria dos salmos, salmos de louvor, de gratidão, sabedoria, que é esse salmo aqui, e salmo messiânico. Então tem vários tipos de salmo, cada um na sua categoria. E esse primeiro é de sabedoria, é o salmo didático, que nos ensina como andar. E ele começa, o salmo primeiro abre com a palavra bem-aventurado é o homem. Bem-aventurado o homem, e aí ele vai começar a dizer o que esse homem bem-aventurado faz. Essa palavra bem-aventurado no hebraico começa assim, as felicidades do homem. A felicidade é uma coisa que todo mundo procura, todo mundo busca, todo mundo vai atrás em vários lugares, procura de todo jeito encontrar essa tal de felicidade. Muita gente passa por essa vida e não encontra. Vive uma vida de desespero, uma vida de depressão, uma vida de tristeza, erra muito, muito. E aí depois ele vai colher os frutos dos erros, porque errar é uma escolha, mas colher os frutos, isso aí é consequência, não é opção. A gente tem a opção de plantar, tem a opção de semear, mas não tem a opção de, de colher ou não. Então a colheita é uma consequência. Então, tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Bons frutos ou maus frutos. E esse salmo é um salmo de sabedoria e apresenta o contraste entre o justo e o ímpio. Então começa aí com as felicidades. O feliz é o homem que. Aí agora ele começa, né, ele abre o salmo dizendo assim, verso primeiro, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então o primeiro conselho aqui, você quer ser feliz? Não anda no conselho de pessoas que não conhecem a Deus. Mantém-se distante dessas pessoas. Distante não significa que você não tenha convivência. Você não pode ter amizade.
você não pode andar nos conselhos deles. Né? O que eles falam, os conselhos, as direções, as orientações não servem para uma pessoa que quer ser feliz, porque são conselhos que vão levar a pessoa à destruição. Principalmente os jovens, né, que são inexperientes, adolescentes, eles sempre andam em conselhos de pessoas que não são os pais, né? As melhores pessoas para aconselhar são os pais, que amam os jovens, amam os adolescentes, as crianças, e geralmente são os adolescentes que são rebeldes, pessoas que não querem ouvir um conselho de uma pessoa mais sábia, de uma pessoa que ama de verdade. Mas se andar no conselho dos ímpios, né, ele vai colher coisas ruins. E aqui nesse Salmo primeiro, ela tem uma progressão, que não anda, que não para e que não se assenta. Não anda no conselho dos ímpios, não se detém, não para no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, anda, conselho, detém, para no caminho, se assenta na roda. Conselho, caminho, roda. Então, é uma progressão. A pessoa que anda no conselho, depois ele vai parar no caminho dos pecadores. Ele vai se deter ali, ele vai se sentir confortável ali. E depois que ele se detém, o próximo passo é se assentar. Ele se assenta, já está familiarizado, já faz parte daquele tipo de pessoa, e aí fica naquela roda de escarnecedores, de pessoas que não conhecem a Deus. Então o caminho da felicidade é evitar esse tipo de gente. Provérbios 13:20 tem um conselho muito sábio. O que anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Em outra tradução diz será açoitado. Então, nós devemos escolher as pessoas que a gente vai andar, escolher os nossos conselheiros, pessoas melhores do que nós, pessoas espirituais, pessoas experientes, pessoas que têm sábios conselhos, sábias orientações. Esse é o caminho da felicidade. É o primeiro passo que o Salmo aqui nos ensina. Também, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, Paulo nos adverte: não vos enganeis, não se engane. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, o tipo de conversa que a gente tem, com o tipo de pessoa que a gente costuma conversar, dependendo do tipo de conversa, do tipo de pessoa, isso vai corromper os bons costumes. Isso vai trazer para nós prejuízos. Então, o primeiro passo aí da felicidade, se afaste de pessoas ímpias, que não conhecem a Deus. Nós temos que amar como Jesus amou, pregar o evangelho, conviver com essas pessoas, parentes, ou amigos, colegas de trabalho. Não devemos evitar, né? Tem muita gente que leva isso aqui, esses conselhos no extremo de nem cumprimentar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo para você não andar no conselho dos ímpios. Né? E você amar o ímpio, amar o pecador é outra história. Jesus ele estava nas festas, ele ia nos jantares, ele ia nos encontros, casamentos. Jesus era um ser social. A Bíblia fala que o sal, para salgar, tem que estar no meio da comida. Né? O sal não vai ficar lá no armário que não vai salgar nada. Só que nós não podemos andar no conselho, nós não podemos seguir os caminhos dos pecadores, é diferente. A gente está no mundo, mas não somos do mundo. É muito diferente. Né? E o primeiro verso, então, fala a respeito de coisas que não devemos fazer, então guarde bem isso, não ande no conselho de pessoas ímpias. Não pratique os seus caminhos, não ande nos seus caminhos e nem se assente nessas rodas. Primeiro conselho. Agora, o verso 2 traz coisas positivas. Então, o que fazer? O que não fazer a gente já sabe. Agora, o que fazer? Aí ele continua. O salmista continua. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O primeiro, ele tem prazer na lei do Senhor. Quando a gente gosta das Escrituras, gosta da Bíblia, esse é um sinal muito claro de saúde espiritual. Quando nós deixamos de querer conhecer a Bíblia, de ler a palavra de Deus, então esse é um sinal de que a nossa vida espiritual ela está em perigo, está doente. Quando nós temos apetite pela palavra, temos fome pela palavra, isso é um ótimo sinal. Isso é sinal de saúde espiritual.
Então é preocupante quando a pessoa não se preocupa com a palavra de Deus, ela não tem prazer, não gosta, diz, não entendo, também não procura entender, não procura os cultos que são de ensino da palavra, acha monótono, acha cansativo, gosta só de louvor, louvor é gostoso, é bom, alimenta, conforta, consola, mas o segredo está na palavra de Deus. O segredo está aqui, ó, na sua lei medita de dia e de noite. Deus falou isso para Josué, ensinando Josué o caminho que ele devia andar, que deveria ter um exemplar das escrituras do seu lado para meditar nele de dia e de noite. Os reis deveriam também meditar de dia e de noite para ser sábios, para serem sábios nos seus julgamentos. Então, o que devemos fazer é conhecer a palavra, buscar, ter prazer na leitura da Bíblia, ter prazer em conhecer a Deus através da sua palavra, seus preceitos. Colossenses 3,16, Paulo traz um conselho muito importante para nós. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ricamente, abundantemente em outra tradução. Então a palavra não é para você ouvir uma vez por semana, somente na igreja, num culto semanal. É para habitar ricamente, abundantemente em nós. Aí o Paulo continua com seu conselho em Colossenses 3,16. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então, o segredo da felicidade é ter nossos corações esses salmos, hinos, louvores, gratidão, adoração e a palavra de Cristo habitando ricamente, abundantemente em nossas vidas. E ainda continuando, a respeito da palavra de Cristo, Salmo 19, verso 7 a 11, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Muita gente com a alma triste, abatida, o remédio é a palavra de Cristo. A palavra do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Aquela pessoa que precisa de sabedoria para não dar passo errado, para não fazer escolhas erradas. As diretrizes, as admoestações, os sábios conselhos para que nós adquiramos sabedoria está lá na palavra de Deus, na Bíblia. Por isso tem que meditar nela de dia e de noite. Vai de Gênesis a Apocalipse. Começa a Bíblia. É uma leitura anual, diária, sistemática. Não fica lendo a Bíblia em porções, senão você não vai entender nada. Não é só a Bíblia. Qualquer livro, se você pegar um livro conhecido, qualquer livro que você lê e não seja do começo ao fim, você não vai entender nada. Pode ser um livro infantil. Se você não ler do começo ao fim, você não vai entender. Se você ler a página 10, um dia, no outro dia a página 50, no outro dia a página 2, no outro dia a página 35, você não vai entender nada. Você vai falar, esse livro aqui é muito complicado, mas é um livro infantil, escrito para criança, mas você não vai entender. E muito menos a Bíblia. A Bíblia você precisa de uma leitura sistemática, por isso meditar nela, não é só ler, é meditar, parar para pensar, para extrair o que tem nela para nossas vidas. Olha só, continuando, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Olha, falou que restaura a alma lá no verso anterior e agora alegra o coração. Muitas vezes a tristeza vem, a angústia, e as respostas, o conforto, está na palavra de Deus. Você lê um texto da palavra de Deus, você lê uma porção da palavra, aquilo enche o teu coração, te dá força, te dá esperança, restaura a sua força, restaura a sua alma, como diz o verso anterior, alegra o teu coração, aí você tem força para continuar, força para trabalhar, força para viver. A palavra de Deus, ela é rica, poderosa. Não é à toa que a Bíblia diz que ela é um escudo, ela é uma espada, ela é mais preciosa do que ouro, ela é mais desejável do que o mel. Aí continuando aqui, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, dá discernimento, abre nossas visões espirituais, abre os nossos olhos para que nós possamos entender e discernir as coisas. Continuando, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Olha, muito ouro puro. Então, a palavra de Deus é muito mais rica, muito mais preciosa do que toda a riqueza do mundo. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso,
Por ele se admoesta o teu servo, em os guardar, a grande recompensa. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus e guardamos os seus testemunhos, seus juízos, seus conselhos, a grande recompensa. Aí o segredo da felicidade. Nós estamos falando aqui da felicidade. O caminho é conhecer a palavra de Deus, meditar nela de dia e de noite, conhecê-la e guardar. Fazendo isso, haverá grande recompensa. Aí, continuando aqui no versículo 3, o resultado de praticar esses devocionais, a pessoa que medita na palavra de Deus de dia e de noite, e tem seu prazer na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Então é uma árvore escolhida, ela não está ali por acaso, não nasceu ali de qualquer maneira, ela foi plantada, né? Alguém foi e plantou uma árvore frutífera junto a rios, ribeiros de águas, está no plural, né? Não é só um filete de água, não é só uma poça de água, não é só um braço de um rio, mas são rios, ribeiros, com água abundante. Isso fala aqui de muita água, de muito vigor, né, que vai dar muita vida. E aí o resultado disso é que a pessoa vai dar o seu fruto no tempo próprio, nas estações próprias, né? Jamais vai deixar de frutificar. E as folhas não cairão, vai estar sempre viçoso, vai estar sempre bonito. E aí termina aqui o verso 3, e tudo quanto fizer prosperará. Então, quando a pessoa medita na palavra de Deus e não na palavra do ímpio, né? Ela anda nos conselhos do Senhor e não nos conselhos de pessoas que não conhecem a Deus, tudo que ela faz prosperará. Por quê? Porque tem conselho de Deus, tem direção de Deus. Ela sabe o que pode fazer e o que não pode. Ela vai ter discernimento, como nós lemos no Salmo 19, né? Vai abrir os olhos. Ela vai ter percepção das coisas. O que pode e o que não pode. E a palavra de Deus habitando ricamente nos corações, o Espírito de Deus que vai ativar essa palavra em nossas vidas, nos fará fortes, espirituais, nos fará frutíferos, nos fará viçosos, vigorosos diante de Deus. E aí, continuando, o verso 4, e a comparação, né, entre o justo e o ímpio, aí o salmista diz, né, os ímpios não são assim, mas eles são como a moinha, a palha que o vento espalha. Então, o justo é como uma planta, né, como uma árvore plantada junto a ribeiros, que frutifica e que tem folhas viçosas, mas os ímpios não são assim, eles são como palhas que são lançadas no vento. O vento leva embora para ser queimado, porque isso não serve para nada. Então, a pessoa que não conhece a Deus é uma pessoa que vive como uma palha para lá e para cá. O vento leva para cá, o vento leva para lá, o vento leva para onde quiser, mas ela não tem as suas raízes plantadas em lugar nenhum. Então, por isso que aqui nesse salmo, né, o segredo da felicidade, você está plantado junto a ribeiros de água. Isso fala de consistência, isso fala de propriedade, isso fala de uma pessoa que não se demove dos seus intentos, dos seus objetivos, são pessoas firmes, frutifica, tudo aquilo que ele faz vai prosperar. Olha a diferença, é uma árvore plantada e uma palha que vai embora, né, ao sabor do vento. O verso 5 ainda continua ainda a meditação a respeito dos ímpios. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo. Então o juízo de Deus é fogo e vai queimar essa palha, né? O ímpio é como uma palha, né, uma moinha, e no juízo de Deus, que é o juízo simbolizado como fogo, vai queimar. E os pecadores não permanecem na congregação dos justos. Né? Então, esse verso aqui, né, fala de um tempo escatológico, e no final os justos não vão herdar as promessas de Deus, os ímpios não vão herdar as promessas de Deus junto com os justos, mas os ímpios, os pecadores, eles vão ser lançados fora. Jesus disse isso, né? Vão ser lançados fora, não vão permanecer na congregação dos justos, nem no tempo escatológico no final e nem nesse tempo presente. A pessoa não consegue ir para a igreja, não consegue ficar numa igreja, porque o seu coração é ímpio. Ela não tem prazer nos louvores, não tem prazer na adoração, não tem prazer na palavra de Deus, não tem prazer numa vida santa. E aí, terminando o verso 6, aí o contraste entre os justos e os ímpios continua, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então a diferença
né, entre os justos e os ímpios, e os pecadores, é essa daqui, ó. Deus conhece o caminho daqueles que servem a Ele, daqueles que amam a Deus, procura conhecer a Deus, medita na sua palavra de dia e de noite. Porém, o caminho dos ímpios vai perecer. Concluindo, o segredo da felicidade é conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Jesus disse, né, errais muito por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, porque as Escrituras testificam de Cristo. E Oséias 6,3 diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa. E Ele, Deus, nos virá como chuva serôdia que rega a terra. Olha que poesia linda, né? Então não basta só conhecer, mas prosseguir em conhecer o Senhor. Conhecer a Deus através da oração e através da palavra. Então todos os dias tem uma porção da palavra de Deus, fazer uma leitura sistemática de Gênesis e Apocalipse. Mesmo que não conheça, que na primeira leitura não vai entender muita coisa, mas com o tempo você vai conhecendo. Tem muitas respostas de um texto que ele está em outro texto. Tem muitas respostas que eu preciso de um livro que está em outro livro. É, então a Bíblia é um livro de Deus e as respostas não estão todas prontas ali. Tudo que eu quero saber não tem um compêndio de, por exemplo, um livro de matemática, só matemática, português só português, ciência só ciência. A gente não tem ali só um livro de escatologia, embora tenha alguns, né, que é bastante escatológico, como Apocalipse, algumas escritos de alguns profetas, né, que são bem apocalípticos, mas nem tudo é assim. Então você não vai encontrar uma escatologia, o estudo do fim dos tempos, num único livro. Todas as peças estão espalhadas na Bíblia toda. Então precisa conhecer a palavra de Deus. Fazendo isso, a sua saída será como a alva. É certo como o romper da manhã. E Deus vem até nós como chuva serôdia, que vem regar a terra. Não é aquela chuva pesada, aquela chuva que vem arrastando coisas, que é chuva de verão. Né? É uma chuva fina, mansa, que rega profundamente a terra. Então o conhecimento do Senhor faz isso. Então, concluindo, o segredo da felicidade é conhecer a Deus. O temor de Deus é o princípio de sabedoria. Precisa conhecer a Deus através da sua palavra e através da oração. Fazendo isso, você prosperará em todas as coisas. Um bom dia para você, Deus te abençoe e até o próximo salmo. Fica com Deus.